Olá! A insuficiência cardíaca é uma condição que ocorre quando o coração tem dificuldade de bombear o sangue pelo corpo. Isso pode levar a sintomas como cansaço e falta de ar, que pioram principalmente com esforço ou algum tipo de atividade física. Em casos mais graves, o coração pode ficar tão fraco, mas tão fraco, que ele precisa ser substituído num transplante. Nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre a insuficiência cardíaca, incluindo o que a causa, quais os sintomas e como é que você faz o tratamento. No final, você vai encontrar as principais recomendações para evitar a doença e manter o seu coração saudável. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O coração é um músculo poderoso que garante a circulação do sangue pelo corpo. Ele é dividido em duas metades, a de metade direita e a esquerda. O lado direito recebe o sangue que vem do corpo e tem a função de bombear esse sangue para dentro dos pulmões. Já nos pulmões, o sangue é então oxigenado e volta para o lado esquerdo do coração, que por sua vez leva esse sangue rico em oxigênio para todo o corpo, irrigando também todos os órgãos, fígado, rins, pâncreas, cérebro, além obviamente das pernas, dos braços. A insuficiência cardíaca acontece quando o coração tem dificuldade de bombear esse sangue. E isso leva a duas principais consequências. A primeira é que menos sangue é enviado para os órgãos do corpo. E a segunda é o aumento da quantidade de sangue no lado direito do coração, o que acaba fazendo uma congestão, um acúmulo de sangue antes dele poder chegar no coração. Um dos órgãos que mais sofre com essa falta de irrigação são os rins, que podem acabar apresentando falhas pela baixa quantidade de sangue que passa por eles. Por outro lado, os pulmões podem ficar congestionados, com excesso de líquido, e daí com dificuldade de realizar a oxigenação do sangue, por causa desse líquido em excesso. Devido a essas duas grandes consequências, aparecem os sintomas, que são cansaço, falta de ar, fraqueza, tontura, taquicardia, aquela batedeira ou coração mais acelerado, e também inchaço das pernas e do abdômen. Nem todos esses sintomas aparecem de forma conjunta. Às vezes tem só o cansaço, às vezes só uma falta de ar, às vezes só as pernas estão inchadas, enfim, às vezes tem tudo junto. No início da doença, esses sintomas costumam aparecer mais quando um oxigênio extra é necessário pelo corpo. Isso acontece quando você está realizando alguma atividade física, um esforço maior, como por exemplo subindo uma escada, caminhando, ou então correndo, fazendo natação, algum esforço maior. Agora, em casos mais avançados da doença, é possível que esses sintomas apareçam até em atividades mais simples, como tomar banho ou simplesmente trocar de roupas. A insuficiência cardíaca é causada por outras doenças ou condições que danificam ou prejudicam o coração. As principais causas são a hipertensão arterial. Pessoas que têm pressão alta e que não fazem tratamento, não se cuidam, não fazem acompanhamento adequado, o coração acaba trabalhando fazendo mais esforço do que ele deveria. Com o passar dos anos, essa sobrecarga acumulada no coração pode acabar danificando os músculos cardíacos, levando à insuficiência. Outra causa é o entupimento das artérias do coração. O excesso de colesterol ruim circulando no corpo pode levar a esse entupimento das artérias do coração, que a gente chama de coronárias. Além do infarto, que é devido ao entupimento completo de uma coronária, não consegue passar nenhum sangue ali por ela, o entupimento parcial de alguma artéria do coração pode levar à falta de oxigênio nos músculos cardíacos, causando a insuficiência cardíaca. O sangue que passa por dentro do coração, ele não serve para dar oxigênio para o coração. Isso é feito justamente pelas coronárias. A insuficiência cardíaca também pode acontecer devido a problemas nas válvulas do coração. Existem 4 válvulas no coração e elas trabalham de forma a garantir que o sangue circule somente num único sentido. Várias condições podem acabar afetando essas válvulas, desde infecções até alterações na sua estrutura, devido ao excesso de colesterol, por exemplo. As válvulas podem se tornar estreitadas, dificultando a passagem do sangue. Isso aumenta a pressão dentro do coração. Elas podem ainda ficar com dificuldade de fechar, o que acaba levando ao retorno do sangue, indo no sentido contrário ao que ele deveria ir. Em vez de ir para o corpo, o sangue acaba indo para trás. Essas duas situações contribuem para a insuficiência cardíaca. E uma última condição são as doenças que afetam o músculo cardíaco. O músculo do coração pode ser afetado por diversas doenças, desde doenças genéticas, autoimunes ou ainda infecções. Não é o caso de ficar explorando aqui todas as doenças, porque são inúmeras. Agora, uma doença prevalente no Brasil e que faz aumentar o tamanho do coração, afetando diretamente o músculo cardíaco, é a doença de Chagas, que é uma doença transmitida pelo inseto barbeiro. Essa doença pode levar à insuficiência cardíaca. Existem basicamente 2 tipos de insuficiência cardíaca, que é classificada de acordo com a parte do sangue que é ejetada do coração, que a gente chama de fração de ejeção.
Um coração saudável consegue ejetar mais da metade do que chega até a parte esquerda do coração. A gente diz que pelo menos 55% do sangue que chega é ejetado, quer dizer que o coração está funcionando bem. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o coração está tão fraco que ele não consegue bombear essa quantidade adequada de sangue para o corpo. Já na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o coração se torna endurecido e apesar dele conseguir bombear mais da metade do sangue que chega nele, ele não relaxa e não é capaz de se encher da quantidade de sangue da forma como deveria. O médico vai suspeitar da insuficiência cardíaca baseada nos sintomas e também no exame físico. A presença de falta de ar e cansaço durante atividades de maior esforço, com a piora progressiva depois de meses ou anos do início desses sintomas, associado ainda ao inchaço nas pernas, entre outros sintomas, vão ser indicativos de que é possível que você tenha insuficiência cardíaca. Para confirmar isso, o médico pode solicitar alguns exames, sendo os mais comuns deles o ecocardiograma com Doppler. O ecocardiograma é um dos principais exames porque ele permite avaliar justamente a fração de ejeção do coração. Só lembre-se que mesmo com a ejeção preservada, mas com o coração mais endurecido, a insuficiência cardíaca ainda pode estar presente. Outro exame é o eletrocardiograma, que a gente costuma chamar de ECG. Esse exame vai permitir mostrar os sinais de infartos antigos, ou ainda de arritmias, e até aumento do tamanho das câmaras do coração, mostrando que esse coração está doente, que pode justificar a insuficiência cardíaca. Outro exame é a radiografia do tórax. Ele é um exame que permite avaliar o tamanho do coração, além de documentar sinais de acúmulo de líquido nos pulmões. O raio-x consegue mostrar sinais que indicam que o pulmão está ficando sobrecarregado, justamente por causa do coração estar insuficiente. Um outro exame é um exame de sangue para dosar o peptídeo natriurético cerebral, BNP, ou então você vai encontrar como ProBNP, ou ainda outras siglas parecidas, mas sempre tem o BNP. Esse hormônio ele foi identificado inicialmente no cérebro, e daí veio o seu nome, de peptídeo natriurético cerebral. Mas ele é produzido em uma maior quantidade pelo coração. Talvez o melhor nome para o exame seria peptídeo natriurético cardíaco, Enfim, quando esse hormônio está em excesso no sangue, ele indica que o coração está sofrendo para fazer a sua função de bombear o sangue. Outro exame são os eletrólitos, sódio e potássio, que também são normalmente avaliados mais para permitir iniciar alguns medicamentos com segurança, principalmente um chamado espironolactona. E dependendo da avaliação, o médico pode solicitar ainda outros exames para tentar identificar a causa da insuficiência cardíaca, tentar quantificar ela ou ainda descartar outras hipóteses para justificar esses sintomas que você está sentindo. Entre os exames que podem ser solicitados estão o teste ergométrico, aquele teste de esteira, o cateterismo cardíaco, a tomografia de tórax e até a ressonância magnética. Uma vez que foi confirmada a insuficiência cardíaca, outros exames daí para avaliar a função dos rins, do fígado, além de outros fatores que possam piorar a doença, não só podem como devem ser avaliados de forma rotineira. O médico vai ficar de olho no seu açúcar do sangue para avaliar se você tem diabetes, também no seu colesterol, entre outras questões. A insuficiência cardíaca é uma doença crônica e irreversível. Você pode até melhorar dos sintomas, mas não vai curar a doença. Isso quer dizer que quem tem a condição precisa de cuidados pelo resto da vida. O tratamento envolve principalmente mudanças no estilo de vida, mas obviamente também medicações e eventualmente até cirurgias. Os principais cuidados necessários são se pesar frequentemente, isso mesmo, um aumento de peso repentino é sinal de que há um líquido se acumulando no corpo. E esse acúmulo pode ser justamente nos pulmões, nas pernas ou então no abdômen. Se houver um aumento repentino de mais de 1 quilo de um dia para o outro, por exemplo, é importante entrar em contato com o seu médico. Esse valor pode variar dependendo muito do caso, E aí pode indicar que está tendo uma piora da doença e que precisa de algum tipo de intervenção. Outra questão é limitar o consumo de sal. O sal no corpo ele acaba atraindo água e o que piora é o inchaço. Converse com o seu médico para saber se você precisa de repente de uma dieta específica, sem sal ou com muito pouco sal. Fazer exercício físico, principalmente o aeróbico, é extremamente importante porque ele ajuda a melhorar a função do coração. Os exercícios aeróbicos são aqueles que aumentam a velocidade do coração, tipo caminhada, bicicleta, dança, natação, algum outro esporte coletivo. Enfim, que for viável para você fazer. Exercícios como musculação também pode e deve ser feitos, mas daí mais para manter o corpo em forma, A musculação não parece melhorar a função do coração. E aqui eu aproveito para deixar um alerta. Antes de começar qualquer tipo de exercício, independente de qual seja, converse antes com o seu médico para ver se você não tem nenhuma contraindicação para isso.
Exercícios de inspiração podem ajudar algumas pessoas. Inspirar profundamente várias vezes por dia para acabar melhorando a capacidade do pulmão. Se for indicado pelo seu médico, procure um fisioterapeuta respiratório para lhe auxiliar nesses exercícios. Evite fumar e beber. O cigarro é tudo de ruim, né? Nesse caso aqui, ele predispõe a doenças do coração, principalmente o infarto, que complica tudo, né? O coração já está com dificuldade de bombear o sangue, se tiver um infarto ainda, a coisa complica de vez. O álcool, enquanto está sendo metabolizado pelo seu corpo, pode acabar sobrecarregando o organismo, o fígado e outras partes do corpo, e daí piorar a condição de saúde em geral, por isso que é bom evitar. Por último, manter um peso adequado. O excesso de peso acaba sobrecarregando o coração, tendo que ele trabalhar com mais vigor, mais força do que às vezes ele tem condições de fazer. A redução de peso pode melhorar em muito no controle dos sintomas. Quem tem insuficiência cardíaca costuma tomar uma série de remédios. Alguns são para controlar fatores de risco e doenças já existentes, principalmente diabetes e a pressão alta. As medicações para controlar o colesterol também são normalmente indicadas. Entre os medicamentos para tratar especificamente a insuficiência cardíaca, posso citar aqui os diuréticos, que são aqueles medicamentos que ajudam a eliminar o excesso de líquido no corpo, o que faz você urinar mais. Exemplos deles são a furosemida e a espironolactona. Tem ainda os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou então bloqueadores dos receptores da angiotensina. Os nomes complexos, obviamente, mas o importante aqui é você saber que essas medicações ajudam a melhorar a funcionalidade do coração e de quebra ainda reduz a pressão arterial. Exemplos deles são enalapril, captopril, losartana, ainda tem um chamado sacubitril valsartana, que é encontrado aí com o nome comercial de Entresto e que é usado em alguns casos de insuficiência cardíaca. Outros tipos de medicação são os beta-bloqueadores, que atuam reduzindo a velocidade das batidas do coração. Esses ajudam a controlar as arritmias. Como exemplo, a gente tem o carvedilol e o metoprolol. Outra medicação comum atualmente são os inibidores da SGLT2. O nome também meio complicadinho, é uma medicação que é comumente usada para tratar diabetes, mas que ajuda também a melhorar a função do coração e por isso ela é usada na insuficiência cardíaca mesmo para aqueles que não têm diabetes. Os dois principais exemplos são a dapagliflozina e a empagliflozina. É claro, outros medicamentos também podem ser indicados conforme o caso. Esses que eu citei são os mais comuns usados na insuficiência cardíaca. Além disso, o tratamento cirúrgico para corrigir problemas no coração pode ser indicado no caso de alguma doença cardíaca. Entre elas a colocação de stents, a ponte de safena, trocar válvula ou então colocar um marca-passo no coração para regular os batimentos do coração. E se nada disso resolver, existe a possibilidade do médico indicar um transplante cardíaco, que consiste numa cirurgia de substituição do coração doente por um coração saudável que veio de um doador. O doador normalmente é uma pessoa saudável, mas que infelizmente acabou tendo uma morte cerebral devido a um acidente ou algum outro tipo de trauma. A melhor forma de evitar desenvolver insuficiência cardíaca é protegendo seu coração. Para isso, hábitos saudáveis de vida são essenciais. Eu costumo bater muito nesse tema em meus vídeos. Mas já diz o ditado que prevenir é melhor do que remediar. As recomendações aqui são as seguintes. Mantenha um peso adequado. O sobrepeso e a obesidade é fator de risco para muitas doenças, entre elas o diabetes e a pressão alta. E ambas podem acabar prejudicando o coração no longo prazo. Tenha uma dieta equilibrada, evitando as gorduras saturadas e os carboidratos simples. As gorduras saturadas são aquelas que estão presentes nas frituras, nos produtos industrializados e também nos embutidos, tipo queijo, presunto, salame. Já os carboidratos simples são encontrados principalmente em produtos feitos à base de trigo, arroz e do açúcar. Maneire nos doces, nos bolos, nos pães, nos biscoitos e também no macarrão. Faça exercício físico regularmente. O exercício favorece o bom funcionamento do coração, além de reduzir o peso, a pressão arterial e também manter a saúde em geral. Semana que vem eu vou fazer um vídeo só sobre como começar e manter uma rotina de exercícios físicos. Já aproveite para se inscrever no canal para não perder esse vídeo. Outra recomendação é de realizar seus check-ups periodicamente. A partir dos 40 anos mais ou menos, é importante você procurar um médico pelo menos uma vez ao ano para avaliar a sua pressão arterial, a presença de diabetes, o excesso de colesterol, entre outros fatores aí que podem favorecer o aparecimento das doenças cardiovasculares. Se algumas dessas condições estiverem presentes, obviamente que é importante mantê-las sob controle. Eu tenho um vídeo aqui sobre os exames que compõem um check-up que eu vou deixar aqui na descrição para você. E por fim, evite ou cesse o tabagismo. Além de prejudicar os pulmões, o cigarro favorece o entupimento das artérias do coração, as coronárias, o que predispõe a um infarto e que é uma das causas da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca acontece quando o coração adoece e fica com dificuldade de bombear o sangue pelo corpo.
Isso leva a sintomas como cansaço, falta de ar, fraqueza, tontura, taquicardia, além de inchaço nas pernas e no abdômen. A principal causa são outras doenças que acabam prejudicando o coração, como por exemplo a pressão alta, infecções cardíacas, doenças nas válvulas ou nas coronárias e infartos anteriores. Vários exames podem ser utilizados para diagnosticar a doença, sendo que o ecocardiograma é um dos principais. Manter o peso sob controle, praticar exercício físico regularmente, evitar o tabagismo, controlar a pressão arterial e ter uma alimentação saudável são essenciais, tanto para manter a doença sob controle, quanto para evitar desenvolver insuficiência cardíaca. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui abaixo. E se chegou até aqui, não esqueça de dar o seu curtir e me siga se ainda não o faz. Tenho muito material legal preparado para você, sempre de acordo com o que a ciência conhece. Não perca! Um forte abraço e até a próxima. Tchau!